SOS Rio Grande do Sul, hoje mesmo, nossa amada Bispa Jane, um beijo, Bispa, toda a família Cristo Vive em Porto Alegre, um trabalho maravilhoso. Bispa Jane já compartilhava comigo algumas coisas. E ela dizia: Bispo, obrigado pelo seu exemplo, pelo exemplo da sede. A amada também é um exemplo para nós, viu? Glórias a Deus e parabéns. Então, se você pode ajudar, o Pix é um e-mail, sosajuda@cristoviveportoalegre.com.br. Você pode fazer a sua doação. Às vezes você diz: ai, bispo, mas eu não tenho muito. Mas o seu pouco, junto a dezenas, centenas de outros poucos, vai se tornar muito na vida daqueles que hoje não têm nada. A bispa me falava: bispo, nós estamos agora na fase do rescaldo, e é para o recomeço, isso é muito dramático. Pessoas estão chegando nos seus bairros e só estão vendo onde eram as suas casas, estão vendo somente entulho. Vocês imaginem isso. Isso aqueles que não perderam até pessoas de suas famílias, né? Então, amados, é dramática a situação. E claro, nós vamos ajudar, sim, temos ajudado, vamos continuar ajudando o nosso ministério. A igreja mesmo já fez doações financeiras e vamos continuar fazendo. Enviamos caminhão lotado, muita água, muito alimento, e glórias a Deus, e não vamos parar, viu? Vamos continuar, que é um ato, não é de caridade, é de solidariedade, porque nós temos o princípio ativo principal, que é a generosidade. Amém? Envolva-se com esse momento. Obrigado, Jorge, por ter me lembrado dessa parte também tão importante de nós tratarmos aqui na escola de capacitação. E agora quero falar com você, aproveitando esse gancho da nossa vida financeira. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 35. Diz assim: olha, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Olha o versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Por isso que eu chamo esse momento de educação financeira espiritual. Qual é a vontade de Deus para nós? Qual é o projeto de Deus para as nossas vidas? É que nós tenhamos uma vida de modelo, uma vida de exemplo, uma vida de resultados, uma vida de frutos. Jesus chegou a dizer: o que não dá fruto, não? O Pai corta. Então nós precisamos dar frutos, nós precisamos dar resultados, nós precisamos proclamar as virtudes de Cristo. Coloca 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Joás, para a gente. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes miséria, a fim de proclamardes, tá brabo. Tem gente que diz assim: depois que inventaram o tá ruim, nunca mais ficou bom, né? A fim de proclamardes virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que Deus tem para nós, quando ouvimos a sua voz? Dá para fazer um corinho, Jorge, vamos botar a música aí. O que Deus tem para nós quando ouvimos a sua voz? Deuteronômio 28, versículo 12. Deuteronômio: o Senhor te abrirá. Olha só, irmãos, está na Bíblia. Isso nunca mudou, isso sempre foi assim. Bispo, você foi lá no Pentateuco. Quem não quer ter uma vida de fidelidade com Deus, às vezes cria esses questionamentos. Bispo, peraí, isso é lei, você foi lá no Pentateuco.
Moisés que escreveu isso. Eu sei, irmãos, eu estudei muito isso, nem precisava, porque para a minha vida espiritual isso não é tão importante, mas estudei muito isso antigamente, quando a gente estudava os rudimentos lá na lei. Estudei muito isso, perdi sábados inteiros da minha vida para decorar o Pentateuco, para saber que Moisés que escreveu antes, foram os primeiros livros que foram escritos, e coisas que não vão acrescentar. O que acrescenta é isso aqui, está na minha mente, no meu coração. Porque isso não muda, isso nunca mudou. Deus sempre honrou aqueles que o ouvem, aqueles que prosperam, aqueles que superam. E vou te falar, tirar um dízimo e uma oferta, 10% é gorjeta de garçom, irmãos. A pessoa vai num restaurante, vai lá, lembra que eu falei semana passada na mensagem que eu ia sair com a minha filha? Meu Deus, fomos num restaurante, quando foi pagar a conta, só de gorjeta, 50 e poucos reais. Eu falei assim, você tem gorjeta aí? Aí eu olhei lá, 50 e poucos reais de gorjeta, 10%. Nós, claro, né? Cada um paga a sua amizade continua, né? Claro. Mas, o que eu fico pensando é o seguinte, você paga sem reclamar, não paga? Mas quando chega na hora de dizimar, meu irmão, diria meu querido amigo Bispo Nacional, Bispo Sérgio, meu irmão. E o Senhor disse assim, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à sua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Está falando de vida financeira. Mais de 2.000 vezes o Senhor fala de vida financeira. E aí instituiu-se o dízimo na lei como uma obrigatoriedade, mas eu gosto mais de vir para a graça. Eu gosto mais de vir para a graça de Deus, sabe por quê? Porque lá em Malaquias, quando Deus fala o povo sobre os dízimos, naquele momento as janelas dos céus estavam cerradas. E Deus ainda disse àquele povo, vocês vão poder até me provar nisso. Já era um prenúncio do que seria a graça de Deus hoje, com a graça de Deus, com o advento da graça de Deus, com Cristo ressuscitado e glorificado, as janelas dos céus estão escancaradas. A promessa de Deus está tangível a cada um de nós. Agora, muito mais agora, Paulo, quando fala lá em Romanos 5,17, ele diz, muito mais agora, reinarão em vida. Ele diz do pecado, Romanos 5,17, Joás colocou, eu nem vou ler, só vou explicar na versão comentada da Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. Então Paulo diz, olha, se lá com Adão o pecado tirou tudo de nós, as janelas estavam fechadas, estavam cerradas por causa do pecado e tal, agora as janelas estão escancaradas, porque agora, por meio de Cristo, a abundância da graça, nós podemos reinar em vida. Reinar em vida, amados. Ouvir Deus, praticar a palavra, é viver o que Paulo anuncia em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Aí você semeia com alegria, aí você faz com alegria, ele diz, cada um contribua. Quando você contribui, eu duvido, irmão, quando a gente começa a contribuir, né, Joãozinho? Segundo proposto no coração, tu não fica nos 10%. Desculpe dizer isso aqui. Desculpe, mas você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Você não fica nos 10%. Você dá o dízimo, mas você semeia, você oferta, a cada culto, você quer trazer uma semente. É tremendo. Há pessoas aqui entre nós que semeiam 25% do salário, para vocês terem uma ideia. Nunca para ostentar, para testemunhar. Testemunhar. Tenha isso na tua vida. Contribua segundo tiver proposto no coração. Irmãos de igrejas locais, é bom falar isso. Nós temos, eu sei que ela nem gosta, mas vou dizer aqui, né, alguns líderes, mas uma delas que está conosco agora, ligada, Bispa Jane, um exemplo. Bispa Jane é uma igreja que semeia assim, olha, outra igreja também, a nossa igreja de Atibaia. Atibaia, pastora Suzy, está sempre ligada com a gente, um beijo, pastora Suzy. É uma igreja que ela é coordenada pela igreja de São Paulo, então ela envia seus dízimos para São Paulo, mas ela manda uma semente, sabe, considerável todo mês para a sede. Vocês estão vendo? Então, meus irmãos, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade,
Porque Deus ama o que dá com alegria. Quando Deus ama, Deuteronômio 28:12, Jorge. Quando Deus ama, olha o que acontece. Ele dá chuva à sua terra para abençoar a obra das suas mãos. Emprestarás a muita gente, tu não serás emprestado, não tomarás emprestado. Isso você pode fazer uma remissão com 2 Coríntios capítulo 9, versículos 10 e 11. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, pão para alimento, também suprirá, aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Para quê? Para se cumprir o 1 Pedro 2,9, que nós já lemos, para proclamar as virtudes de Cristo. Ele diz, enriquecendo-vos em tudo, isso é prosperidade, isso aí já não é mais questão de dinheiro, é você se sentir próspero, seguro, reinar em vida. Ele diz, para toda generosidade. E o que acontece quando você pratica a generosidade? Ele diz, faz que por nosso intermédio sejam tributadas, graças a Deus, faz com que sejam proclamadas as virtudes de Cristo. Você está entendendo? Estou trazendo aqui mais uma vez, mais um dízimo, meu, da minha querida esposa. Trago também um dízimo, olha, gordo, glórias a Deus, do nosso amado pastor Everaldo. Everaldo está participando com a gente aí pela internet. Glórias a Deus, bem haja. Semeie, segundo tiver proposto no seu coração. E olha, emprestarás a muita gente. Eu acho legal essa versão que ela diz a muitas gentes, né? Coloca no plural. Por quê? Porque nós estamos em mais de 123 países. Imagine, né, todo o trabalho que é feito aí pelas nossas mídias sociais. Envolva-se. Você pela internet, é justo, se você se alimenta deste altar, que você dizime, que você dê a sua oferta a este ministério também. Envolva-se, né, com os desafios desse ministério. Faça isso e você vai colher aquilo que Deus tem mostrado. A minha vida já há mais de 2 anos que eu trago esse quadro aqui. É para encher, é para transbordar. Te agradeço, te agradeço, te Agradecemos, Pai, com ações de graça, Senhor. Trazemos as nossas sementes, dízimos e ofertas ao altar nesta manhã. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida daqueles que semearam e que vão semear nesta manhã, seja aqui presencialmente. Aqueles que semearam também pela internet, Senhor. Que cada um receba de Ti. Eu recebo para a minha vida, para a minha casa. Nós recebemos, nós ligamos aqui na terra, Pai. Teremos para emprestar a muitas gentes, a muitos povos, línguas e nações. E não tomaremos emprestado, bem como o Teu povo, Senhor. Cada um que semeia nesta manhã, eu profetizo, é para encher, é para transbordar. Supridas cada uma das necessidades, segundo a sua riqueza em glória. Filipenses 4,19. Celeiros fartos e lagares transbordantes. Provérbios 3, versículo 10. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Lucas 6,38. É para encher, é para transbordar. Na vida daqueles que semeiam e semearam e semeiam e semearam e não param de semear. Seja aqui presencialmente, seja pela internet. Esta colheita já está chegando agora, Pai. Eu recebo, eu compartilho. Teremos, não para ostentar, mas para testemunhar o encher e o transbordar de Deus. Em nome de Jesus. Amém.
Vamos ao momento do estudo, nossa aula 2. Vamos começar com as duas chaves. Pai nosso, que estais nos céus. Deus maravilhoso, Deus soberano, obrigado, Jesus. Minha gratidão eterna, Senhor, pela vida dos nossos líderes, por confiarem no nosso chamado, Senhor. Eis-me aqui, pela tua graça sou o que sou, a minha suficiência vem de ti. Continua falando aos nossos corações, para a tua honra e para a tua glória. Amém e amém. Miguel Ângelo, neste seu livro, trata deste tema, mostra-nos o verdadeiro sentido do texto em que Jesus ensina os discípulos a orar, e desmistificando a reza criada pela tradição religiosa, revela-nos da parte do Espírito Santo as chaves que abrem a nossa comunicação com Deus. Sem a revelação da graça, tudo era mistério. Sabia? Até criou-se um jargão nas igrejas tradicionais, em muitos lugares as irmãs Batata, elas gritam assim, é mistério. Já ouviram isso? Qualquer coisa que não sabem explicar, ela já grita, é mistério, né? Virou uma mola de escape. E eu quero dizer que não há mistério nesta igreja, aqui só há revelação, e hoje tem gente aprendendo na escola de capacitação. Dá uma paródia boa, dá, porque lá eles cantam assim, há um mistério nesta igreja, muito mistério, aqui não há mistério. Você tem carta branca, doutora Denise. Você quer falar? Então vamos lá. Mistério. Mistério, ela não quer que revele, então há um mistério nessa igreja. Olha, vai desligar o ar-condicionado por insistentes pedidos, tá bom? Então, o que eu dizia é que nesta igreja não há mistério, porque há revelação. Na semana passada, nós batemos muito na tecla, na nossa aula de introdução, que para que se ore o Pai Nosso com legitimidade, né, a pessoa precisa pelo menos conhecer as manifestações. E nós vimos isso aqui. Porque se você não sabe quem é Jesus, nós vimos as manifestações. Tem uns quadros aí, não tem, Joás, querido? Enquanto o Joás acha as imagens que eu mandei para ele na semana passada, essas imagens, eu mandei de novo, não sei se ele vai conseguir colocar, nós vamos avançando aqui enquanto isso, nos textos. Então, Colossenses capítulo 1, versículo 13 a 29, nos mostra, né, nós vamos hoje, por isso a importância da gente voltar aos quadros, nós vamos sedimentar ainda mais, né, essa visão, essa questão, porque nós vimos na semana passada que Jesus sempre foi o nome de Deus, ele apenas não havia sido revelado no Velho Pacto, não chegou a ser revelado, ele foi exposto, mas não foi revelado durante o ministério de Cristo. Teve um momento que Jesus ainda perguntou a Pedro, né, e Pedro disse, quem eu sou? E aí Pedro disse, tu és o Filho de Deus, e aí ele disse, não foi carne nem sangue e tal, mas mesmo assim, havia uma complexidade muito grande, para ele dizer naquele momento que ele era o próprio Deus, intrinsecamente ele disse, tacitamente ele disse,
E depois Paulo revelou, e está muito claro nesses textos que nós vamos ler agora, de Colossenses 1, do 13 ao 29, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vamos ler direto. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível. Olha agora, hein? Quem é a imagem do Deus invisível? O primogênito de toda a criação. Quem é o primogênito de toda a criação? Você pode fazer uma remissão, colocar Romanos 8, 29. Lá na sua Bíblia, que nós não vamos lá, diz que por causa do nosso comportamento de cristãos, nós somos o que? Irmãos de Cristo. Não diz que ele é primogênito, né? Entre muitos irmãos lá, em Romanos 8, 29. Você pode fazer uma remissão. Então, ele diz, nele foram criadas todas as coisas. Então, quem é desde o início? É Jesus. Nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos. Tronos são medidas angelicais, tá? Sejam tronos, sejam soberanias, são equipes angelicais. Então, diz, tudo foi criado por meio dele e para ele. Vamos até ao 29. Então agora é mais autoexplicativo. Ó. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Olha, vai falando quem é ele. Ó. Ele é o principado, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Qual a dúvida que o pessoal tem, né? Por que tem tanto mistério? Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora eres estranhos, inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas, logicamente porque eram considerados, né, os gentios, nós que não éramos da linhagem, né, não éramos descendentes de sangue de Israel, como pessoas fora do contexto da salvação de Deus. Que era uma salvação vista de outra forma, não era nem salvação eterna, eram as guerras, eram as vitórias de Israel, era uma coisa terrena. Tanto que Pedro, na hora que os soldados vieram para prender Jesus, ele já veio com a espada e queria partir para a guerra ali, e Jesus o segurou, porque não era daquela forma, não era esse o formato da vitória, era uma coisa muito maior, que só foi revelado a Paulo, e isso está dizendo aqui. Depois o 22, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, e só a graça de Deus faz essa obra, tá? Se é que permaneceis na fé, e Paulo diz, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que segurança, né? Que autoridade. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das minhas aflições, das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Vai, filhinho. O mistério. Versículo travou até, hein, porque é o mais importante de todos que nós lemos. Porque esse aqui é a chave de você entender que tudo que Paulo vinha falando e dizendo trata-se de um Deus que planejou tudo, que é o Pai na criação e que já tinha um nome, que esse nome é do Filho, é Jesus, mas que isso é um contexto espiritual que nós precisamos entender hoje. Cristo é Deus. É Pai na criação, é Filho na redenção, é Espírito Santo na consolação. Mas diz o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou os seus santos. Vai continuar mistério. Sabe por quê? Porque
Somente aqueles que levarem o evangelho da graça de Deus a sério viverão esta santidade que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós vivermos aqui na terra. Somente pelo viés da graça de Deus dá para viver a vida de santidade. E se a salvação nos leva para o céu, foi o saudoso maior evangelista desta terra até hoje, Billy Graham, que disse: a santificação traz o céu para a terra. E é por isso que manifestou os seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer. Deus quis... Irmãos, eu quase falo aqui em mistério, porque quando eu leio um versículo desse, acreditem, por dentro, eu não fico falando muito em línguas espirituais aqui, porque vai edificar mais a mim. Mas tem hora que fica difícil até de segurar, né? Mas os quais Deus quis dar a conhecer, Deus quis dar a conhecer a nós, irmãos. A todos os salvos. Isso não é prerrogativa sua só, não. Não fique soberbo. Mas é prerrogativa daqueles que buscam o conhecimento. Por isso que nesta manhã, eu posso dizer que ela é minha e é sua, porque você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Você está entendendo? Sabe? Desculpe. Tem gente que acha, já vi falar por aí, Bispo Daniel é muito metidinho. Irmão, para com isso. Marli riu, ela já ouviu isso. Não é isso, irmão. É que não dá para me misturar. Desculpe. Quem é bom não se mistura. Bispo, você está dizendo que é bom. Não sou eu, é a Bíblia. Filipenses capítulo 3, versículo 15. Bota lá, Joás. Bota lá, faz uma remissão aí. Que é já para que vocês não pensem que é eu que estou aqui, olha. O que está dizendo aí? Recebe para você, bate no peito, olha para o irmão, abraça, combina, se tiver intimidade, dá logo um beijo no rosto, troca um beijinho aí, 2 no Rio de Janeiro, que nós somos carioca, e olha, graça e paz, meu irmão, um beijo para graça, outro para paz. Todos, pois, que somos perfeitos. Cresceu na graça e no conhecimento, andou no Espírito, está na perfeição, você está entendendo? Se porventura pensares de outro modo, irmão, eu sempre digo o seguinte, Lucinérica, eu não tenho tempo para os carnais, porque quem perde tempo com os carnais, sabe o que acontece? Se preocupa. Quem se preocupa com os carnais, não vai ter tempo para se ocupar com os espirituais. Irmão, não gaste tempo, porque tempo não existe, tempo é vida. Tempo é vida. Nós não temos vida a perder, nós temos vida a viver. Jesus disse vida em abundância. Então, desculpe, só lamento, eu dou um cinto, eu vou comprar um bocado de cinto para distribuir. Quando alguém fala uma coisa, toma, sinto muito. Toma um cinto de presente. Né? Tem que rir um pouquinho, senão vai ficando pesado de vez em quando, né, Alcides? Começa a ficar aqui meio brabo, e aí já veio aquele PQD, a Flora, aquele polícia ferroviária, a Flora aqui, ó, tá horrível, sai fora. Não pode. Então, meu amado, se alguém pensar de outra forma, está entendendo, Ana Gonçalves? Pastora amada do meu coração, eu não posso fazer nada, eu só lamento. Eu não tenho que ser simpático. Eu tenho que ser verdadeiro. Eu tenho que ser justo. Eu tenho que ser puro. Coloca aí Filipenses 4:8, meu filho. É por isso que eu disse, já temos centenas de versículos. Mas vem mais 1 milhar aí do Espírito na hora que tem que colocar. Se eu estou nessa pegada, isso é uma pegada. São chaves, Carlinha. Se o outro insiste, só lamento. Dou um sinto muito. É com Deus. E eu, finalmente, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro,
tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, se é da santidade, se é do processo da santificação, se está na Bíblia. Vocês estão entendendo? É isso que vai ocupar o nosso pensamento. Então aí, meus amados, nós estamos prontos. Prontos. Efésios 3, de 8 a 10. Olha aí outro texto poderoso. Só estamos na introdução hoje, hein? Que maravilha. Dessa apostila que vai nos acompanhar até o término deste livro. Nós não vamos mais ao livro. O livro, agora o apóstolo, nosso amado apóstolo, vai falando das chaves, né? De todas as chaves. Talvez uma vez ou outra a gente pegue aqui pensando alguma coisa, mas essa apostila ela está trazendo aqui na versão para culto, né? Essas revelações. Então pode confiar que nós vamos sair daqui afiadíssimos nessa visão para não deixar mais que ninguém fique cego à nossa volta, caso queira nos ouvir. A gente não pode obrigar a pessoa a nos ouvir, mas a gente pode falar enquanto Deus nos colocar à frente dessas pessoas. Então, olha o que Paulo disse. Com humildade, né? Humildade. Sabe por quê? Paulo, quando fala aqui, ele fala a mim, menor de todos os santos. Paulo está falando à igreja porque havia muito questionamento dele não ter convivido com Cristo nos dias da sua carne. Não é que Paulo se sentisse o menor de todos os santos. Ele estava dizendo, olha, se for incompetência de convivência humana com Cristo, eu sou o menor. Está dizendo, mas a mim, aí depois ele diz, olha, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça. Então eu sou menor ou sou maior? Eu sou maior. Desculpe novamente. Eu sou o cara, diz aí, eu sou o cara. Sabe? Não é Roberto Carlos que é o cara. Me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas. O evangelho da graça é o evangelho das insondáveis riquezas, é o evangelho dos mistérios. Não é orar o Pai Nosso com aquele rigor ascético, sabe, com a distância, distanciando Deus, com uma forma que não é da intimidade que Deus quer conosco. Então ele diz, foi dar pregar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério. Você vê que esses textos estão fundamentando a introdução. Mistério desde os séculos, oculto em quem? Em Deus. O Deus distante, o Deus desconhecido, o Deus, para vocês terem uma ideia, o povo de Israel era proibido de pronunciar o nome, ou de tentar pronunciar. Havia, sabe, não falarás em vão o nome de Deus, era um mandamento. Por causa da indignação, por causa da impureza do pecado. Então, agora, olha o versículo 10. Para que pela igreja, por nós, irmãos, sabe quem é a igreja? Você, eu, nós reunidos somos igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Aqui não seria igreja se não fosse nós presentes aqui, se não fôssemos nós a estarmos aqui prestando culto ao Senhor. Se tirarem os bancos aqui, quebra ali, que não recebo isso em nome de Jesus, começa a botar carros aqui dentro para consertar, isso aqui vira uma oficina de carro. Estão entendendo? E olha que lá fora, muitos lugares, na Europa inclusive, que eram igrejas, hoje se tornaram casas de show, templos religiosos, transformados em casas de shows, espaço onde o diabo está atuando. Vocês estão entendendo? Então, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, olha, não é o mistério, mas é a revelação. Olha, ele diz que é multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida agora,
dos principados e potestades nos lugares celestiais. Tem uma hora que a palavra diz assim, coisas que anjos anelam. Coloca essa frase aí, procura para a gente, Jorge, que você é bom nisso. Coisas que até anjos anelam perscrutar. A frase é essa. Coisas que até anjos anelam perscrutar. O Joás vai achar esse versículo, meu filho querido, vou até puxar agora. Meu filho querido, né? Que eu nunca brigo com ele. Ele vai agora achar e vai colocar para a gente. Porque, para que pela igreja, quando ele fala aqui dos principais e potestades, nos lugares celestiais, ele está dizendo que até mesmo, né, os anjos, olha aqui, olha, 1 Pedro 1, versículo 12, diz assim, a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado dos céus, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Ou seja, eles não tiveram o privilégio de terem vindo em carne, em corpo, e somente a nós são anunciadas essas coisas, que os anjos esperam. Eles anelam com ansiedade. Olha que coisa tremenda. Que visão, né? Pedro aqui na sua epístola, já, claro, entendendo a graça de Deus, ele traz essa visão. Então é isso que fala em Efésios 3, versículo 8 e 10. Você pode colocar uma remissão aí com 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. E aí 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Paulo diz, é mistério. Piedade é eusébia, é graça do grego. Ele diz, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, ó, o Emanuel, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Quem foi manifestado na carne? O próprio Deus. Emanuel, o Deus conosco. E hoje, recebido na glória. Nós já lemos aqui Colossenses 1, 27. Hoje, em espírito, onde ele está? À destra, como visão do mundo espiritual, que nós nunca poderemos nos esquecer. Nós temos uma submissão ao mundo espiritual, existe um trono de glória, onde a destra, que é a autoridade, o poder, tudo aquilo que foi dado, existe uma ocupação espiritual do próprio Cristo, o Deus, o Senhor, o soberano, que reina, mas também o mesmo Espírito ocupa cada um de nós, que cresce na graça e no conhecimento, que materializa isso, que acredita, é capaz de viver por graça e por fé, é capaz de viver o Evangelho revelado. Então agora, por que Jesus ensinou a orar, que é o número 1 da nossa apostila? Por que Jesus ensinou a orar? Para classificar, para clarificar, para estabelecer e cumprir as regras do reino. Mateus capítulo 5, versículo 12 a 17, é a nosso texto dessa parte, diz assim, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra, ora, o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. É o que você vê o povo de Deus por aí, amados. Não vai para o inferno não, mas vive aí, né, Joãozinho, de humilhação em humilhação, capitão. Vive uma vida aquém da realidade. E para nós, para os que ouvirem, para os que seguirem, vós sois a luz do mundo. Ele diz, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogar, vim para cumprir. Então, nesse cumprimento, Jesus está dizendo, existe um plano, existe um projeto
Não esperem entender tudo isso, porque eu vim para cumprir a lei. Esse é todo o texto comentado na Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. Então, por que Jesus veio? Por que Jesus ensinou a orar? Por que ele teve que ensinar a orar? Foi a única coisa que os discípulos pediram. Eles não pediram outra coisa, mas eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Nós temos até um outro livro do apóstolo, Miguel Ângelo, que é Senhor, ensina-nos a orar, ou ensina-nos a orar. É um livro que complementa esse, é bom para você fazer uma leitura compartilhada também. Então, nós vamos hoje ficar nesse ponto. Então, olha, nós vimos na semana passada 3 períodos, da criação ao nascimento de Jesus, do nascimento à crucificação de Jesus, da ressurreição de Cristo ao arrebatamento da igreja. Nós vimos que foram as manifestações de Deus, 3 períodos, 3 manifestações, Pai, Filho e Espírito Santo. Olha o próximo quadro. Pai na criação, Filho na redenção, Espírito Santo na consolação. O próximo quadro. Deus é Espírito. O Espírito de Deus é o Espírito da graça. Nunca mudou. Inclusive lá em Números, depois você lê, Números do capítulos 13 e 14, narra esse evento, essa história maravilhosa de Josué e Calebe, ao desafio de ingressarem na terra prometida. O Senhor fala sobre Josué e Calebe, ele diz assim: porque neles havia outro Espírito. Então Deus se agradou deles. Sabe qual outro Espírito? O Espírito da graça. Todas as vezes que alguém foi usado no velho pacto, dos profetas, dos apóstolos, de todos aqueles que pré-anunciavam, daqueles que tipificavam Cristo, era o Espírito da graça, porque o Espírito de Deus é o Espírito da graça. Vocês estão entendendo? Então Deus é Espírito, Espírito de Deus, Espírito da graça. E aí, a quarta imagem, que é essa, que eu disse que seria a base constante dos nossos estudos, daqui para frente, neste livro, porque aqui Jesus, então, é a representatividade mais perfeita. Já expliquei para vocês que a cruz nem foi tão importante assim. Muitos outros morreram na cruz, gente que morreu até de cabeça para baixo, segundo os teólogos e historiadores. O importante mesmo era o peso que estava sobre aquela cruz, que não era do madeiro lavrado, era o peso dos nossos pecados. E mais importante era o que simbolizava aquela cruz e a forma que Cristo foi pregado na cruz. Ele foi pregado na cruz deste formato. Então, qual é o formato? Caminho, verdade, vida. Caminho, desde antes da fundação do mundo. O caminho que pela verdade, que é a única coisa que nos conecta entre céu e terra, só os que andam na verdade. Para vocês terem uma ideia, Jesus fala nos livros sinóticos, ele fala 56 vezes a palavra verdade, mas em João, ele dobra, ele fala em verdade, 28 vezes. Então, a verdade nos conecta, ok? Então, o caminho, a verdade e a vida. Então, esta é a conexão, esta é a segurança que nós temos. Por isso que Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Vocês sabem o que é isso? Ninguém vem ao Pai, não é ninguém vai ao Pai, é ninguém vem ao Pai. Todos os originais são assim. Ninguém vem ao Pai, porque quem vem a Ele, vem ao Pai. Porque Ele está no Pai e o Pai nele. Nós vimos isso no capítulo 17 do livro de João, na última escola de capacitação, que inclusive já está na internet. Quem não assistiu, vale a pena conferir no canal oficial de missões, a primeira aula
que já está na internet, e nós tratamos muito disso. Então, para hoje, a introdução da apostila e o número, a letra A, né, número 1, aqui, nós começamos com a letra A, e nós vamos encaixar aqui na próxima com a letra B, sobre essa questão para entendermos o significado real da oração. A oração tem significado. A oração não é uma reza, a oração não é vã repetição. E para hoje, muito alimento sólido, crescemos na graça e no conhecimento, assim seja, assim disse o Espírito da graça. Glória a Deus. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Sou o bispo Daniel Anecleto, com a minha querida esposa, a bispa Lídia. E essa foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado por esta terça-feira maravilhosa, Pai. Tu és fiel, Tu és tremendo, Tu és poderoso. Sairemos deste lugar com alegria e em paz. Em plena paz nós seremos guiados, guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Paizinho amado, se manifestem, não só hoje, mas eternamente, na vida daqueles que são santos, porque caminham no processo da santificação e são perfeitos. E os que são perfeitos, os que são embaixadores de Cristo, os que conhecem o Pai Nosso nas suas manifestações, digam amém, amém e amém. Poderão me deter, pois o Senhor me faz descer. Nem a chuva e o vento me farão desistir, pois o Senhor é por mim. E nem a tempestade vai me derrubar, com asas subirei como águia, pois Tu és meu refúgio, em Ti posso esperar. Para Ti impossíveis não há, assim como a águia, Tu me fazes voar acima das nuvens, nada vai me abalar, assim como a águia, subirei sem parar. Eu vou reinar, nem as altas montanhas poderão me deter, pois o Senhor me faz vencer. Nem a chuva